Namastê, paz e bem, eu sou o professor Alexandre Campelo. Hoje falarei a respeito do Ashram, que são as 4 fases da vida segundo os Shastras indianos na sociedade védica. Abordarei esse tema a pedido do nosso amigo Felipe Maia. O yoga em sua origem védica, que vem dos Vedas, Vidi quer dizer conhecimento, os livros do conhecimento, Vedas, escrito por iluminados, anônimos, é conservador em sua base, em sua origem. O yoga, estou me referindo ao yoga original, ao yoga que vem inclusive do sânscrito, que é a língua considerada a língua dos devas, a língua dos deuses, a língua sagrada e com certeza a mais rica entre toda a humanidade. Portanto, o termo ashram, além de lugar sagrado, é considerado no hinduísmo como os 4 estágios da vida perfeita: brahmacharya, grihastya, vanaprastha e sannyasa. Obviamente, esses 4 estágios eles serão muito facilmente seguidos na chamada era de Satya Yuga, talvez na Treta Yuga, que já é uma era evolutiva muito superior, muito mais avançada do que a nossa era atual. Nas eras de Kali Yuga e Dwapara Yuga é difícil seguir esses 4 estágios, como veremos à frente, como falarei mais à frente, muito difícil. Por quê? Porque são 4 estágios de busca pela realização divina, pela santidade, quando a humanidade percebe que a felicidade que busca não está nas coisas do mundo, não está nos prazeres sensoriais, boga, como se diz. Yoga, em sua etimologia sânscrita, quer dizer união, vem de yud, união do pequeno eu com o Atma, que é Deus em nós, é a realização divina. Esse é o verdadeiro significado da palavra yoga. Yoga não é uma ginástica. A ginástica no yoga, ou seja, os asanas, as posturas psicofísicas, são excelentes para a saúde física e mental, mas na verdade são preparatórias, são práticas do Hatha Yoga preparatórias para o Raja Yoga, que é a prática mais profunda, introspectiva, contemplativa, de busca e realização de Deus dentro de nós. E esse é o verdadeiro yoga. Infelizmente não é o que vemos sendo ensinado muitas e muitas vezes nos dias atuais em muitas escolas de yoga que se prendem apenas à parte física. Não, yoga é muito mais do que isso. Yoga é um sadhana, é um caminho interno para a autorrealização. E o contrário de yoga é boga. Boga é a busca pelos prazeres sensoriais, enquanto o yogi busca a interiorização dos sentidos, das indriyas e da mente, manas, a mente ligada aos sentidos. O boga é o contrário, é a exteriorização dos sentidos, é a busca pelos prazeres, que levou, inclusive, quando vamos ler ali o Antigo Testamento da Bíblia, judaico-cristã, Sodoma e Gomorra, a autodestruição, a sodomia, a busca pelos prazeres sensoriais, sensuais, sexuais. Isso é boga, é o contrário de yoga. Ok, então que tenhamos consciência dessa diferença. Yoga, apesar de ser muito difundido no Ocidente como uma prática física, não é uma prática física. Como já afirmei, a prática física do yoga é apenas uma parte. Yoga sem Deus é pássaro sem asas. Inclusive tenho até um pequeno vídeo com esse mesmo tema aqui na rede Yoga Book. Yoga sem Deus é pássaro sem asa. Então começamos com a primeira fase do ashram, segundo os mestres, que é Brahmacharya. Brahmacharya deveria começar com os meninos na idade de 6 anos, a partir dos 6 anos de idade. Eles deveriam ir para o ashram de algum mestre, de algum ser iluminado. O que é o guru, na verdade? Quem pode ser chamado de guru?
quem de fato pode ser chamado de Guru, o iluminado. Guru é o dissipador das trevas da ignorância no discípulo. Somente um avatar, alguém plenamente realizado, iluminado, é considerado um autêntico Guru. Então, na fase védica, ou seja, na sociedade védica, que é aquela sociedade mais evoluída espiritualmente, que já não se interessa pelas coisas deste mundo, pelos prazeres sensoriais e materiais, e muito menos pelo chamado materialismo dialético de Karl Marx. O materialismo dialético é a negação do metafísico, é a negação do espiritual, termo criado por Marx e Engels. Então, quando aquela sociedade védica mais evoluída só tem o interesse de buscar a Deus, a realização divina, a criança, a partir dos 6 anos, ela entra na vida de Brahmacharya, que é o celibato vital, é a busca. Brahma, Deus. Brahmacharya é a busca por Deus e a preservação da energia sexual, de ojas. Quanto mais ojas, Freud chamaria de libido, quanto mais ojas Shakti, energia vital acumulada, maior pureza, maior santidade, maior capacidade intelectual e até mesmo saúde e força física. Então, a preservação dessa energia é fundamental. A criança vai para a criança ser treinada por um iluminado, por um mestre, durante uma determinada fase de sua vida. A criança, na fase de Brahmacharya, ela vai para o ashram, ela leva uma vida em que ela busca junto aos pés do mestre. Inclusive a palavra Upanishad significa sentar aos pés do mestre para ouvir. São textos sagrados que são comentários aos Vedas. Ela vai ali beber, sorver a sabedoria do mestre, do iluminado, para se preparar para a outra fase da vida, que é Grihastya. É o segundo estágio da vida, mais basicamente dos meninos, dos homens, na sociedade védica, em que, após ter sido treinado pelo mestre na vida espiritual, ele agora está preparado, depois de ser treinado espiritualmente, ele está preparado para assumir um casamento. Ou seja, ele é um homem de fato, ele passou por todos os rituais da adolescência até chegar à fase adulta. Ele agora pode realmente viver como um homem casado, ele está preparado para essa vida como casado. Ainda dentro da fase de Grihastya, em que ele assume o casamento, ele também vai passar pela fase dos 29 aos 59 anos de idade, que é aquela fase da busca pelos meios materiais de subsistência, arta, em que ele deverá sustentar a sua família, e também pela fase da obtenção de filhos, da procriação, em que ele poderá entrar nos prazeres sensuais kama, sempre, porém, observando Brahmacharya, de não desperdiçar a energia sexual em prazeres, mas apenas para a obtenção de filhos. Por quê? Porque ele continua vivendo uma vida espiritual. Ele possui uma meta, e essa meta é moksha, a liberação. Em todas as 4 fases, a meta, o alvo do verdadeiro yogi é a liberação, moksha. Então ele sempre levará em todas as fases uma vida espiritual, sendo ele celibatário, sendo ele casado, ele estará com o seu alvo brilhando em sua frente. O mesmo objetivo é observado pela mulher, não somente o homem. A mulher também passa por essas fases. Uma mulher espiritualizada e um homem espiritualizado geram uma família espiritualizada. O alvo sempre será Deus, o bem-amado. Concluída a segunda fase, entra-se em Vanaprastha,
que é a terceira fase, ou a fase da vida intelectual, na qual o indivíduo abandona a busca ou exercício de artha e de kama e se dedica totalmente ao dharma e moksha, ou seja, em verdade, de uma forma mais profunda. Nesse período existe a preparação gradual para a morte ou para a libertação do corpo. Apesar de Vanaprastha ainda ser um estágio de vida dentro da vida chamada da vida social em sociedade, e não ainda a quarta fase. A quarta fase é sannyasa, em que ele deixa a vida social. A esposa, se desejar, poderá ir com ele, levar uma vida totalmente entregue a Deus, novamente como celibatários. Se ela for com ele, deverá assumir o voto de celibato. Então os dois viverão isolados apenas para Deus. O sannyasi não está ligado necessariamente a nenhuma ordem em particular. Ele poderá ser um mendicante solitário, um eremita ou um avaduta. É alguém totalmente entregue à vida para Deus. Vemos por isso que esses 4 estágios da vida védica, ou estágios perfeitos da vida humana, são aqueles estágios da civilização mais avançada, a qual a nossa civilização atual ainda não está preparada. Existem também aqueles de nascimento excelente, que estes sim estão preparados desde o início e até pulam esses 4 estágios. Um exemplo, Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda e tantos outros grandes iluminados, o próprio Jesus Cristo, pularam as 4 fases, chegando ao sannyasi com grande facilidade. Na fase atual na qual estamos, de Kali Yuga e início de Dwapara Yuga, a sociedade ela não é védica. A sociedade, ela, na verdade, caminha com o auxílio total do comunismo, do marxismo, do materialismo dialético. Ela caminha para a autodestruição, como vimos ao longo de todo o século XX em inúmeras nações. Quando se coloca Deus, quando se exclui a imagem de Deus de nosso interior, e a própria ortodoxia cristã, infelizmente, também trabalhou para isso, quando se exclui Deus de nossas vidas e colocamos a sensualidade, boga, em primeiro lugar, em vez de Deus, a sociedade descamba como Sodoma e Gomorra, como ocorreu também quando Krishna deixou este mundo e com a chegada da Kali Yuga, a sociedade descambou como pedra rolando despenhadeiro abaixo. Então essas são as 4 fases do ashram, que a sociedade possa voltar à busca interna pelo bem-amado cósmico, seguindo o yoga e não o boga. Namastê, paz e bem.